Muito boa noite, senhores telespectadores. Cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra. E se está recordado, no nosso último programa, nós falávamos da independência dos historiadores face ao problema da independência de Portugal. E nós falávamos, quando terminámos, nas Cortes de Tomar. Em Tomar, Filipe II, em 1580, vai fazer todo um conjunto de promessas que nós sintetizaríamos desta forma. Eu sou rei e tenho duas coroas. Uma coisa é a coroa de Portugal, o reino de Portugal, os impostos de Portugal, o exército português, os interesses de Portugal, o império colonial português. Outra coisa completamente à parte é exatamente o que corresponde à Espanha. A sua armada, a sua moeda, o seu império colonial, tudo isso é à parte. E isto é uma promessa que diz que existe cada país tem uma coroa, que os países são independentes, mas o rei é o mesmo. Não é isto que se vai passar de facto, o que vai haver é de facto uma união dinástica, ou seja, Portugal vai ser, para todas as formas, ser considerado como uma parcela de Espanha e o que se vai dar é exatamente aquilo que nos aparece na imagem por trás, a União Ibérica, ou seja, a união das duas coroas. E prova disso é, por exemplo, a participação de Portugal na Armada Invencível, onde vamos combater os ingleses, que eram inimigos da Espanha, mas que eram aliados de Portugal. Portanto, Portugal funciona perfeitamente sujeito aos interesses espanhóis. Ou, por exemplo, o facto de haver uma armada portuguesa a combater na Flandres durante a Guerra dos 30 anos. Ou ainda os impostos que a população portuguesa tem de pagar e que servem aos interesses da Espanha, que está a ter imensas dificuldades devido à Guerra dos 30 anos. Ou seja, de facto, há uma união dinástica, uma união ibérica. Mas os historiadores, durante muito tempo, salientaram, e de que maneira, a miséria que se vai viver durante este período de domínio filipino. Há miséria, não há dúvida nenhuma, mas não é muito maior do que aquela que existiu antes. Ou, para sermos mais precisos, é relativamente semelhante à que se vivia por toda a Europa. Estamos durante um período de grave crise, a crise do século XVII é visível em toda a Europa, conjugando-se os problemas derivados de uma guerra enorme, que é a Guerra dos 30 anos, e de outras guerras que simultaneamente se vão dar, de fomes que as acompanham e de pestes que se disseminam por toda a Europa. Portanto, foi um período difícil. Outra coisa que muitas vezes é sublinhado é, digamos, o Império Colonial Português, que é duramente afetado sob o domínio dos Filipes. É preciso ver isto talvez com um pedacinho mais de calma. De facto, se formos analisar, relativamente à Índia, pois os inimigos da Espanha, franceses, ingleses e holandeses, vão aproveitar para se estabelecerem no Índico e fazerem desaparecer por completo quase a rota do Cabo portuguesa, de que tínhamos o exclusivo. Sobretudo ingleses e holandeses. Mas temos que ver que se perderam praças e há outras que são dadas. Por exemplo, Bombaim é dada por Dom João IV à Inglaterra exatamente para que a Inglaterra nos apoie na Guerra da Restauração. Mas temos que ver que, nesta altura, a Índia já tinha muito pouca importância económica para Portugal. Estava a ter interesse, era o Brasil. Mas, relativamente ao Brasil, também temos de analisar as coisas com um pedacinho mais de atenção. É certo que o Brasil vai ser ocupado, a parte mais rica, o Nordeste, vai ser ocupado parcialmente pelos holandeses. Mas o que é certo é que nós vamos conseguir expulsar os holandeses. Mais do que isso, o Brasil, de início apenas se ocupava a zona costeira,
O Brasil, se está recordado, segundo o Tratado de Tordesilhas, havia uma linha a oeste que separava dos territórios que pertenceriam à Espanha. Ora, se reparar no mapa atual do Brasil, ele resulta, entre outros, do Tratado de Madrid, que é feito em 1750, e em que se vira toda a zona norte ou noroeste do Brasil, a zona amazónica, vai entrar no território português. E isto graças à ação dos bandeirantes, que vão aproveitar o facto de haver união ibérica, de haver união entre os dois países, e vão atravessar, pois se o rei era o mesmo, qual era o problema? O que é certo é que, com isto, o Brasil aumentou substancialmente a sua área. Portanto, dizermos que se perdeu em toda a linha durante o período filipino não é verdade. E depois há que analisar, por exemplo, determinadas circunstâncias, como foi, por exemplo, o significado das alterações de Évora ou da revolta do Manuelinho. Uma revolta em 1637, uma revolta contra o domínio da Espanha, mas é uma revolta eminentemente popular. E o que é curioso é que há nobres que irão participar na Revolução do 1º de dezembro de 1640 e que se vão opor à Revolução que é feita em Évora em 1637. Porquê? Era o perigo se o poder passava para as mãos populares ou se, em contrapartida, se mantinha o status quo, quer dizer, a nobreza, a continuar a liderar as coisas como normalmente acontecia. É isto que explica que a Revolução do 1º de dezembro são 40 nobres que a fazem. E poderíamos pensar ainda um outro aspecto. Todos os portugueses vão apoiar o 1º de dezembro. Não é bem verdade. Repare, há pessoas que estão implicadas dentro da monarquia de união com a Espanha. Eu estou a pensar, por exemplo, num grande escritor, Dom Francisco Manuel de Melo, de que vemos aqui, por exemplo, uma das suas obras, O Alto do Fidalgo Aprendiz, ou a Carta de Guia de Casados. Bom, é um grande escritor do século XVII, mas que era para o Filipe e, portanto, há gente que vai apoiar a causa dos Filipes. Alexandre Herculano, uma última palavra, é um historiador que vai denunciar o forjar de documentos que é feito ao longo do século XVII para demonstrar que os Filipes não tinham legitimidade, e ele vai demonstrar que é um conjunto de falsos documentos que irão justificar, por exemplo, umas hipotéticas cortes de Lamego que nunca existiram ou o aparecimento de Cristo a Dom Afonso Henriques.